bom dia a todos. Em nome da Senhora Diretora-Geral da Saúde, permitam-me cumprimentar os organizadores desta conferência, a quem, naturalmente, eu começo por agradecer o convite. Cumprimento, em particular, o excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo Jerónimo Martins, Dr. Pedro Soares dos Santos, e cumprimento também os restantes organizadores e parceiros desta iniciativa, em particular o excelentíssimo Senhor Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. José Sá Fernandes, e também o excelentíssimo Diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, o professor Pedro Graça. É com muito gosto que aqui estou para poder apresentar alguns resultados de um estudo que conduzimos recentemente para avaliar quer o conhecimento, quer a adesão dos portugueses ao padrão alimentar mediterrâneo. Mas antes de passar a esta apresentação, não posso deixar de agradecer publicamente ao Grupo Jerónimo Martins toda a parceria e colaboração que temos tido ao longo dos últimos anos e que tem sido muito importante para, de facto, conseguirmos levar a cabo aquela que é a nossa estratégia para promovermos a dieta mediterrânica na população portuguesa. O meu muito obrigada. Como eu disse há pouco, eu vou então apresentar alguns resultados de um estudo que fizemos muito recentemente. É um estudo essencialmente para avaliar a adesão à dieta mediterrânica na população portuguesa. Isto porque, de facto, uma das metas do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável para o ano de 2020 era conseguir aumentar o conhecimento que os portugueses têm e a adesão a este padrão alimentar por parte da população portuguesa e, portanto, necessitamos de avaliar se efetivamente o trabalho que temos vindo a desenvolver tem promovido os resultados que pretendemos. E, portanto, avaliamos cerca de 1000 indivíduos. A recolha de dados foi feita durante o último mês de setembro, portanto, são de facto dados muito recentes. E o nosso objetivo era avaliar essencialmente duas grandes áreas. Por um lado, o conhecimento que os portugueses têm face a este padrão alimentar. Por outro lado, avaliar a adesão a este padrão e antecipando e sabendo nós que muito provavelmente uma percentagem significativa da população portuguesa não adere a este padrão, quisemos também naturalmente perceber quais é que são as principais barreiras à adesão a este padrão, para que no futuro possamos definir estratégias que possam ser mais direcionadas para aquele que é efetivamente o problema que temos atualmente em mãos. E, portanto, começo por apresentar alguns dados relativamente à notoriedade da dieta mediterrânica e, relativamente a estes dados, dizer que cerca de 60% das pessoas que inquirimos refere que já ouviu falar sobre dieta mediterrânica, mas este pode ser um indicador pouco preciso e, portanto, depois quisemos perceber se as pessoas que efetivamente diziam que já sabiam e que já tinham ouvido falar sobre dieta mediterrânica, se de facto sabiam o que era este padrão alimentar. E destes que de facto já o tinham ouvido falar, 80% dizia que de facto conhecia e sabia o que era a dieta mediterrânica. E, portanto, assumindo que o grau de conhecimento da dieta mediterrânica será uma combinação destes dois indicadores, chegamos a este resultado, sendo que 50% dos inquiridos conhecem e sabem o que é a dieta mediterrânica. Mas não quisemos só perguntar se as pessoas sabiam ou não sabiam o que era a dieta mediterrânica, mas quisemos efetivamente perguntar se as pessoas conseguiam identificar quais é que eram as principais características deste padrão alimentar. E
Os resultados, para alguns aspectos, são favoráveis e, a partir deste gráfico, conseguimos identificar que quase todas as características que foram efetivamente referidas pelos nossos inquiridos são, de facto, características da dieta mediterrânica e aquelas que estão no top 3 têm a ver com a utilização do azeite na confecção dos alimentos, o consumo elevado de hortofrutícolas, o maior consumo de peixe em comparação com a carne e também o consumo elevado de leguminosas. Mas, de facto, temos falado tanto nesta conferência sobre a importância de um princípio em particular, que é o princípio da frugalidade, que é tão importante, mas que, de facto, não aparece no conjunto de características que os portugueses associam a este padrão alimentar. Comparando estes dados com estudos já realizados no passado e utilizando uma mesma metodologia, não verificamos grandes diferenças ao longo dos últimos anos e, portanto, mantém-se o número de pessoas, e aqui os 50% da população, a de facto conhecer a dieta mediterrânica. Passando agora para os resultados relativamente à adesão, nós aqui utilizamos uma escala que mede a adesão a este padrão alimentar e que apresenta um conjunto de questões, são cerca de 14, e que de facto avaliam se as pessoas cumprem ou não com aquelas que são as características deste padrão, e os resultados da aplicação deste inquérito mostram que cerca de 26% da população tem uma elevada adesão ao padrão alimentar mediterrâneo. Estes são dados que são muito semelhantes aos resultados de outros estudos que tínhamos no passado, mas mais à frente já vou também mostrar a evolução ao longo do tempo para este indicador. Mas não quisemos só avaliar a adesão à dieta mediterrânica como um todo, mas identificar quais é que são os princípios da dieta mediterrânica que os portugueses não estão de facto a conseguir neste momento cumprir. E aqui destacamos alguns dos alimentos que os portugueses não estão de facto a conseguir cumprir com aquela que é a recomendação de ingestão diária. Portanto, temos apenas cerca de entre 30% a 48% da população a cumprir com aquelas que são as recomendações do consumo para as leguminosas, para os hortícolas, para a fruta e também para os frutos secos, que aqui por lápis estão designados como fruta. Para além disso, quisemos também identificar quem é que eram efetivamente as pessoas que aderem ao padrão alimentar mediterrâneo. E, olhando para estes dados, vemos que são mais as mulheres, são os mais jovens. É um dado curioso e distinto dos resultados que temos de estudos realizados no passado, mas depois aparecem aqui algumas variáveis socioeconómicas a terem um papel muito importante na adesão ao padrão alimentar mediterrâneo, e estes são dados semelhantes aos dados de estudos anteriores, que mostram que são essencialmente os grupos da população com um maior nível de escolaridade e com um maior rendimento que mais aderem a este padrão alimentar. Comparando então os dados deste estudo com os dados de estudos anteriores, e de facto a nossa meta era conseguir aumentar em 20% e
comparando estes resultados com os de estudos anteriores, parece que houve de facto um aumento de adesão à dieta mediterrânica na população portuguesa, sendo que este aumento estima-se que seja à volta de 15%, e isto numa abordagem mais conservadora relativamente àquela que foi a análise estatística que fizemos. E, portanto, este é um resultado positivo que eu gostaria aqui de destacar e que pode indicar que, de facto, estamos no caminho certo e estamos a conseguir melhorar os hábitos alimentares da população portuguesa. Relacionando as duas principais variáveis que aqui incluímos neste estudo, parece de facto haver uma associação forte entre o conhecimento e a adesão à dieta mediterrânica, mas também será de destacar que temos uma percentagem ainda relevante da população que não conhece a dieta mediterrânica, mas que na verdade adere a este padrão alimentar. O último conjunto de dados que eu trago aqui tem a ver com aquelas que poderão ser algumas das barreiras à adesão a este padrão alimentar e que foram analisadas em função de diferentes alimentos e de diferentes aspectos da dieta mediterrânica. Em primeiro lugar, dizer que entre 50% a 70% das pessoas que inquirimos referem que não consideram ter nenhum obstáculo ao consumo destes alimentos. De seguida, uma percentagem também relevante, entre 20% a 25%, considera que já consome estes alimentos em quantidades adequadas e, portanto, isto pode nos dizer que estamos a conseguir passar a mensagem de que o consumo destes alimentos é importante, mas não estamos a conseguir passar a mensagem da quantidade de consumo, e esta é uma noção que, do ponto de vista daquilo que é a nossa comunicação nesta área, muitas vezes é uma noção complexa. Falamos em porções e muitas vezes este é um termo que não é fácil de passar enquanto mensagem. Portanto, há de facto um conjunto relevante da população que tem esta convicção de que já tem um consumo dentro daquilo que é o recomendado e, portanto, estes são os principais resultados, mas depois, quando vamos olhar para as barreiras relativamente ao consumo destes diferentes alimentos, conseguimos identificar algumas grandes barreiras em função dos diferentes alimentos. No que diz respeito aos produtos hortícolas, à fruta e à sopa, o não gostar ou o não saber como preparar de forma saborosa e o facto da família não apreciar estes alimentos são de facto apontados como barreiras ao seu consumo, sendo que no caso das leguminosas a percepção de que estes alimentos engordam são também barreiras identificadas pela população. Temos outros alimentos típicos da dieta mediterrânica em que o preço é identificado como uma barreira. E neste caso temos o azeite e temos também o pescado. No que diz respeito ao pescado, existe também alguma percepção e alguma reporte quanto à dificuldade em também conseguir cozinhar este produto de forma a que ele possa ser também apreciado por quem o consome. Por último, dentro do conjunto de alimentos que aqui trazemos, relativamente aos frutos secos e ao pão, parecem existir aqui alguns mitos associados, nomeadamente a percepção face ao impacto no aumento de peso e mesmo uma percepção de que estes alimentos podem fazer mal à saúde.
E, portanto, estas foram algumas das barreiras que nós identificamos e que seguramente nos poderão dar aqui algumas pistas relativamente àquele que poderá ser o modelo de intervenção para promovermos a dieta mediterrânica. E esta é, de facto, a última mensagem que eu trago hoje aqui. Nós, Direção-Geral da Saúde, temos feito um forte investimento nesta área nos últimos anos, temos tentado contribuir com informação para a população, do qual eu destaco, por exemplo, a publicação da Roda da Alimentação Mediterrânica, mas entre outras iniciativas. Temos também tentado investir no aumento da disponibilidade e do acesso. Sabemos que esta é uma dimensão muito importante, também não basta só informar e capacitar a população, mas também temos de fazer com que estes alimentos estejam cada vez mais disponíveis e sejam uma opção de escolha no nosso dia-a-dia e, a par disso, a formação de diferentes profissionais que podem efetivamente ser interlocutores neste processo e podem ajudar-nos a chegar de facto à população, e também temos trabalhado bastante nesta área, em particular no setor da educação, com a elaboração de referenciais de educação para a saúde, onde incluímos a questão da dieta mediterrânica para ser efetivamente também trabalhada em contexto escolar. E a minha última mensagem é esta. O conhecimento sobre a dieta mediterrânica parece existir na população portuguesa, contudo, tanto o conhecimento como a adesão parecem estar restritos às populações com mais escolaridade e com mais rendimento e, portanto, a promoção da dieta mediterrânica exige uma intervenção mais direcionada para o aumento da disponibilidade e do acesso e também para uma intervenção que possa ser direcionada para aqueles que são os obstáculos à adesão a este padrão alimentar. Muito obrigada a todos.